A paz do Senhor Jesus, a todos os seguidores aqui do nosso Discipulado Teológico. Nós estamos aqui dando continuidade sobre os 7 princípios que nós aprendemos com a Sunamita de Sunem. Amém? Hoje a gente está no 6º princípio, tá? E eu quero relembrar aqui com vocês quais são os outros 5 princípios. Então, o princípio número 1 é o discernimento. Número 2 é a honra. Número 3 é a paciência ou a espera. O número 4 que nós aprendemos com a Sunamita é a gratidão. E o número 5, a confiança. E hoje nós vamos falar sobre a sabedoria, a tão famosa sabedoria. E que muitas vezes nós não temos, não é mesmo? Então vamos lá, em 2 Reis, capítulo 4, versículo 18, eu quero ler com vocês aqui na íntegra o que o texto diz. Certo dia, quando o menino estava mais crescido, saiu para acompanhar o pai, que estava no campo com os ceifeiros. De repente o menino gritou: "Ai, que dor de cabeça!" Seu pai disse a um dos servos: "Leve para casa, para a mãe dele." O servo levou o menino para casa e a mãe o segurou no colo, mas por volta do meio-dia ele morreu. Ela o carregou para cima, o deitou na cama do homem de Deus, fechou a porta e o deixou ali. Então enviou um recado para o marido: "Mande um dos servos e uma jumenta, para que eu vá depressa falar com o homem de Deus e volte em seguida." "Por que hoje?" perguntou ele. "Não é festa da lua nova, nem sábado." Ela, porém, respondeu: "Não se preocupe." Então, vamos até aqui, né? Então, o que a gente entende, né? Ela passou por uma situação muito difícil. Imagine você ter um filho, né? Que ele vai para o campo ali com o seu pai e ele, de repente, tem uma dor de cabeça. E aí, seu marido manda ele voltar para casa, né? Você pega ele nos seus braços, ele tá com aquela dor, e quando chega próximo ao meio-dia, ele morre. Ele falece ali nos seus braços. Gente, imagina a angústia dessa mãe, né? Imagine, gente, eu fico imaginando, ela ficou sem chão, porque os nossos filhos, gente, eu, né, falo por mim, eu falo, gente, ele é a minha vida. Faz uns 15 dias que o meu filho, ele veio da escola, né, e ele ganhou, era a época, né, a semana do Dia das Crianças, então ele ganhou um saquinho de doces da escola, né, e ele começou a chupar um pirulito, eu e meu esposo na cozinha, ele veio até a gente, e ele tava meio, já assim, né, branco, já arroxado um pouquinho, e não falava, ele só veio e nós entendemos que ele estava engasgado. O meu esposo na hora olhou para mim, porque quando eu engravidei dele, ele bebezinho, tudo, minha mãe não me acompanhou em casa, tudo, então ela sempre me falava que meu irmão se engasgou com leite e ela teve que chamar os vizinhos para desengasgar, tudo, então isso ficou muito latente em mim, e eu estudei, né, fui no YouTube ver uma manobra se eu não me engano, se eu falar errado, vocês me perdoem, mas é Heimlich, que em inglês, não sou muito boa, mas é uma manobra para você desengasgar o bebê, né? Então eu treinava bastante com as bonecas, porque eu morria de medo disso acontecer, né, com meu filho. E eu sempre falei isso com meu esposo, ele se engasgou só uma vez com leite, e assim, bastou um tapa nas costinhas dele e eu consegui trazer ele de volta, ele se desgasgou, né? E dessa vez foi tão sério que eu precisei dar uns 4, 5 tapas para ele conseguir voltar e sair aqueles pirulitos que estavam engasgados dele, né? E, gente, eu falo que assim foi a pior coisa da minha vida, porque as pernas ficam bambas, sabe? Soa gelada, assim. Na hora eu tive a sabedoria, o discernimento, né? Não perdi tempo, já tomei a decisão, joguei ele assim para baixo, já, né, pus na posição para fazer essa manobra e dei uns tapas nas costas. Então você, mãe, né, esteja preparado, né, procure, estude. Eu, quando eu tive meu filho, estudei muito. Então,
O que eu quero dizer? Ela, quando passa por isso, o filho dela morreu, gente. Imagina o tamanho da dor dessa mulher, olhando para o filho. Então, assim, ela teve uma sabedoria tamanha. Ela, sabe, ela tem esse ato dela pegar o filho e colocar na cama do homem do Senhor, é porque ela sabia, assim, ela considerava tanto Eliseu como homem do Senhor, que ela sabia que colocando o filho dela lá, ela não estava colocando em qualquer lugar. Ela estava colocando na cama do homem do Senhor, né, do homem de Deus que visitava a sua casa, que através dele Deus fazia milagres. Então essa atitude de colocar ele lá é de extrema sabedoria, foi, né, estratégica. Ela não colocou ele na cama dele, ela não chamou o marido, porque ela sabia que para a morte só Deus, né, que poderia reverter esse quadro na vida dela. Então olha a sabedoria, né? Então como que a gente pode aplicar isso na nossa vida hoje? Mulher, você que está me ouvindo aí do outro lado da telinha, quando acontecer uma situação na sua vida, o que nós aprendemos, né, com esse confronto da realidade? Né? Não saia contando seus problemas para todo mundo, sabe? Vá e apressa-te a orar para aquele que tem o poder de resolver, né? Conte os seus problemas somente para Deus, né? Peça sabedoria ao Senhor, porque a Bíblia diz que quando você pede sabedoria, Deus ele te dá de bom grado. Então peça, assim como, né, Salomão pediu e ele foi super sábio, Deus também quer te levantar como uma mulher sábia. Amém? Então peça para o Senhor, porque quando vier essas situações difíceis de lidar, você vai conseguir, né? Você vai ser capaz ali, né, de saber com quem falar os seus problemas, saber o que fazer, porque essa sabedoria vem do alto, não vem de você, vem de Deus, né? Então, peça porque Deus vai te dar. E ali, quando ela põe o filho na cama e ela pede para o servo ir pegar, né? Ela coloca o filho na cama do homem de Deus, ela envia um recado para o marido, manda um servo e uma jumenta, né? Ela pede para mandar um servo e uma jumenta para ela. E o marido diz, né? Por quê? Vou ler aqui na íntegra para ficar mais certinho, né? Quando ela coloca, né, carrega o filho para a cama, logo em seguida ela fecha a porta do quarto e ela então envia um recado para o seu marido: mande dos servos uma jumenta para que eu vá depressa falar com o homem de Deus e volte em seguida. O marido fala: por que hoje? Hoje não é festa da lua nova, nem no sábado. Porém, ela respondeu: não se preocupe. Então, ela foi sábia em vários momentos, né? Ela foi sábia ao colocar o filho na cama, né? Fechar a porta do quarto, porque foi uma atitude estratégica, não foi qualquer atitude, foi uma atitude de fé, de colocar o filho na cama do homem do Senhor, porque ela respeitava Eliseu, ela tinha uma admiração e sabia que Deus agia através dele, né? Por meio da vida dele. Então, a gente pode tirar duas lições também daí, né? Saiba que o desespero ele não resolve nada. Então, não se desespere. Numa situação, né, de vida ou morte ali, mantenha, né? Mantenha-se centrada, porque o desespero não resolve nada. Então, é uma lição que ali a gente tem que carregar para nossa vida. Em qualquer situação, né, da nossa vida, não se desespere, porque o desespero não resolve nada, tá? Segunda coisa, ela foi extremamente sábia. Quando o marido pergunta, né, o que está acontecendo, ela fala ali, né, não se preocupe. Por quê? Porque ela sabia que o marido dela não tinha poder para resolver aquela situação. Ela sabia que só Deus poderia mudar o quadro da vida dela, o quadro da história dela. Então, minha amada irmã, você que está assistindo a gente aí, saiba que só Deus tem o poder de mudar a sua história. Então, não compartilhe com outras pessoas aquilo que só Deus pode fazer. Se derrame na presença dele quando acontecer essas coisas, sabe? Tem momentos da nossa vida que Deus quer falar com a gente. Não é a gente pedir para o nosso esposo, não é a gente pedir para os nossos pais resolver. Às vezes Deus quer tratar diretamente com a gente. Então você precisa falar com o papai. Ele está lá pronto para te ouvir, mas você precisa falar, você precisa agir. Tome uma decisão, se levante, né? O Senhor quer derramar sobre a sua vida ousadia. Seja ousada nas suas, né, decisões. Não dependa totalmente do marido, do
pai, sabe, do filho, da avó, quem for. Dependa totalmente de Deus, pois é Ele que tem o poder de mudar a sua história. Amém? Creia, porque é Ele que vai fazer, é Ele que vai agir ao seu favor. E uma coisa muito importante, né? Hoje em dia, qualquer coisinha, né? Tem mulheres que vai aborrecer o marido, vai falar com coisas, né? Que ele estava trabalhando. Então, tem momentos na nossa vida que nós precisamos ser sábias. Há um momento de falar, mas há um momento de calar. Então, tem momentos que resolve só você e o Senhor. Se o seu marido está nervoso, dá o momento certo de você falar alguma coisa que está acontecendo na sua casa. Espere, né? Se cale. Saiba o momento de falar. Então, duas lições que, né, a gente pode aprender com a Sulamita nesse trechinho. Não se desespere, né? E não aborreça o seu marido com aquilo que ele não pode fazer. Porque só Deus pode fazer no momento de vida ou morte. Amém? E outras coisas também, né? Saiba o momento certo de falar e o momento certo de calar. Amém? Então, vamos seguir mais um pouquinho aqui para frente sobre a sabedoria, né? Em Tiago 1, versículo 5, se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedido. Então, em Tiago 1, versículo 5, a Bíblia diz que basta você pedir a sabedoria que Deus, que te ouve dos altos céus, Ele te dá de livre e espontânea vontade. Olha que coisa maravilhosa. Se você pedir, será concedido, né? Então, peça para o Senhor sabedoria. Em Provérbios 4, versículos 5 e 6, você vai ver ali que está escrito assim: adquire a sabedoria, adquire a inteligência, e não te esqueça, nem te apartes da palavra da minha boca. Não a desampares, e ela te guardará. Amém? Então, aqui né, em Provérbios, que Salomão escreveu, o homem mais sábio ali da Bíblia, né, escreveu, né, adquire a sabedoria. Então, o que é? Tenha sabedoria, adquire a inteligência, tenha inteligência, não te esqueça, nem te apartes da palavra da minha boca. Não a desampares e ela te guardará. Então, tenha sabedoria, peça para o Senhor, né, para você, em tudo que você fizer, ter sabedoria, porque você vai ser abençoado se você agir com sabedoria, amém? Você não vai se afligir, você não vai se entristecer, porque você vai ser uma pessoa sábia. Em Mateus 6 e 6, eu citei até no outro vídeo, né, Jesus nos ensinando a orar, o que ele fala, mas quando orarem, cada um vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai em secreto. Então, o seu pai, que observa em segredo, os recompensará. E o que isso quer dizer? Eu quis fechar com esse versículo porque muitas mulheres têm a tendência, em uma situação de desespero, sair contando o seu problema. Né? Numa pesquisa que eu fiz aqui no Google, rapidamente, nós mulheres falamos mais de 20 mil palavras num dia. E o homem apenas 7 mil palavras. Então, a gente fala muito, a gente tem essa tendência de, né, falar. Mas vamos ter sabedoria no falar, né? Muitos momentos, a gente precisa orar a Deus apenas. Não precisamos incomodar o nosso marido, nosso filho, nosso vizinho, nossa mãe, nosso pai. Entendeu? Então, tenha sabedoria, né? Quando você for administrar a sua casa, né? Deus te chamou para ser uma mulher sábia. Você é apta, você é capaz. Tenha sempre isso na sua mente. Deus te levantou para você ser o sal da terra, a luz do mundo, para você ser uma mulher em Cristo, né? Uma mulher ali cheia da unção do Senhor. Em Provérbios fala, Provérbios 31, né? Você é uma mulher sábia, você é uma mulher virtuosa, seu valor excede mais do que finas joias. Então tenha isso, né, na sua vida, né? Lhe dê o devido valor, não é o homem que tem que, né, vir, você que tem que se posicionar, não, eu sei o meu valor em Cristo, eu sei que eu sou em Cristo, então se levante com ousadia, sabe? Não, olha, nesse momento aqui, eu vou pedir para Deus, porque só Deus tem o poder de mudar o quadro da minha história, só Deus tem o poder de salvar meu marido, a minha casa. Então, se posicione, jejue, ora, né? Levanta de madrugada, porque o teu pai que te ouve em secreto, ele vai te recompensar. Amém? Então, esse princípio de sabedoria eu quero terminar por aqui.
porque eu quero que você seja uma mulher cheia da presença do Senhor e da sabedoria dele. E como que você vai ter essa sabedoria também? Medita na palavra dia e noite, porque você precisa meditar na palavra do Senhor para você saber o que Ele tem para falar com você, né? O que você precisa mudar, o que você precisa ser trabalhada, né? Aí, porque nós somos como joia, estamos sendo lapidados na mão do Senhor, nós somos vasos do Senhor, né? Nós somos vasos na mão do olheiro. Então, entenda que o Senhor, Ele quer te levantar, Ele quer te restaurar, te encher de sabedoria, para você ser uma mulher aí virtuosa, cheia da presença do Senhor, e através de você, né, você trazer a sua casa aos pés do Senhor, amém? Você é aí submissa ao seu marido, mas o marido é o cabeça, mas você é o pescoço, você vai ajudar dando direcionamento se o seu marido não estiver ligado no nosso Senhor. Amém? Então creia, porque o Senhor Ele quer fazer infinitamente mais na sua vida. Amém? Então se você gostou, compartilha aqui comigo. Quero saber se esse conteúdo tem aí agregado na sua vida, se o Senhor tem falado aos seus corações, né, como o Senhor tem falado ao meu. Então comenta, que é muito importante, isso ajuda a gente, né, impulsiona a gente a querer gravar mais. Compartilha com as suas amigas, que tá assim muito especial essa palavra. O Senhor me deu essa palavra assim, que eu tenho comentado por alto com algumas amigas minhas, e elas têm comentado que esses princípios elas não ouviram, né, em outras palavras. Então eu acredito que o Senhor derramou assim, né, uma porção nova na minha vida, né, e Ele me deu essa revelação, né, esse olhar sobre a palavra da Sunamita de Sunem, e eu sei que vai agregar muito na sua vida. Amém? Se inscreve no canal, compartilha com a sua amiga, deixa um comentário, tá bom? E segue a gente lá no Instagram, tá bom? @discipulado teológico. Fiquem na paz.